Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com esta bomba gigantesca nesta terça-feira. Pessoal, acompanhe este vídeo até o final para não perder absolutamente nada das informações. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece na política. Pessoal, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Quero que vocês comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O escritório de advocacia, mas o objetivo ali é asfixiar, né, financeiramente o ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro alvo das sanções. Paula, vamos lá. Na verdade, o governo americano está avisando há muito tempo que isso ia acontecer. E eu acho que o aviso mais enfático foi a carta de Donald Trump no dia 9 de julho, e muitos disseram que aquela carta seria mais uma bravata do Trump, que o Trump fala bastante, que ele fala e depois ele deixa para lá, e que o Brasil nem é um player tão importante assim para os americanos, e não é bem assim. Ainda bem que nós aqui da Oeste, é só voltar a fita aí de todos os nossos programas, todos os nossos artigos, nós estamos falando há muito tempo. Isso vai acontecer. Bom, por várias questões, né? A gente sempre fala do quebra-cabeça que os americanos fizeram já. Antes a gente falava do quebra-cabeça que os americanos estão fazendo em relação ao Brasil. É o Irã aqui, é a politização do judiciário ali, enfim. E o fato é que nesse quebra-cabeça tem, por exemplo, que os americanos não querem que o Brasil caia no colo da China. Ainda tem esse agravante. Outro problema que, para os brasileiros do sistema, né, o STF, essa composição do STF, mais a base governamental, é que eles ainda não entenderam, ou talvez até entenderam sim, quem é Marco Rubio, filho de cubanos, que sabe muito bem o DNA, conhece o DNA da verdadeira opressão, de regimes totalitários, de como isso funciona, da censura, da perseguição política, da caça às bruxas. E aí, de vez em quando, no passado, a gente via, né, uma declaração aqui no Brasil, mas a mais nova aplicação da sanção Magnitsky, eu não diria nem que é uma aplicação da sanção, mas é uma extensão das sanções aplicadas contra Alexandre de Moraes. Você passa os olhos ali no X, no antigo Twitter, e absolutamente todos aqueles players importantes nessas sanções, eles estão falando sobre isso. Então a gente começa, por exemplo, com o próprio secretário Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que poderia estar preocupado com outras 300 coisas, mas não, hoje ele fez questão de ir até o X e tuitou: os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, o Lex Institute. Que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Aí logo depois veio o secretário de Tesouro, Scott Bessent, também na mesma batida, e disse: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Departamento de Tesouro continuará focando indivíduos que fornecem apoio material a Moraes em suas violações de direitos humanos.
E aí tudo foi, né? O departamento todo ali encarregado, tanto do Tesouro como de Estado, eles continuaram indo até o X. E aí, o Darren Beattie, que é o responsável pelas aplicações da Lei Magnitsky e que faz parte, é o subsecretário para assuntos do hemisfério ocidental, ele também declarou ali oficialmente: o presidente Trump e seu governo se opõem firme e enfaticamente ao complexo de perseguição e censura do juiz de Moraes, violador de direitos humanos sancionado. Que essa última rodada de sanções e restrições de visto da Global Magnitsky sirva como um claro alerta para aqueles que se mostram cúmplices da campanha obscura de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E aí, Paula, a própria embaixada no Brasil também foi ao X e tuitou: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Departamento de Tesouro continuará a focar em indivíduos que oferecem apoio material a Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos. E a embaixada, mais uma vez, foi ao X e tuitou: hoje, o Departamento de Tesouro sanciona o Lex Instituto de Estudos Jurídicos por seu apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Também foi incluída na lista de sanções hoje Viviane Barsi de Moraes, esposa de Moraes, que atua como diretora do Instituto Lex. Eu peço perdão pelo comentário um pouco extenso, mas eu achei, Paula, importante nós mostrarmos que os americanos eles estão muito unidos em torno do assunto Brasil, porque eles já entenderam que o que nós estamos vivendo no Brasil hoje não tem nada de Estado de Direito, não tem nada de democracia, não tem nada de república federativa, muito pelo contrário. Estamos diante de um regime totalitário comandado por Alexandre de Moraes. Falamos, né, de maneira extensiva sobre o gabinete paralelo e a polícia secreta dele, usando o TSE para essa perseguição política, e agora os americanos estão aí, num belo uníssono, dizendo: basta, e nós vamos não interferir na soberania, mas nós vamos aplicar as sanções que nós podemos aplicar em território americano. Portanto, qualquer outra pessoa que disser: mas isso é um ataque à soberania do Brasil, não tem interferência nenhuma na soberania do Brasil. A vida deles, de todos os sancionados, a vida pode continuar tranquilamente no Brasil, mas em solo americano agora vai ser mais complicado. Bom, a Ana trouxe a repercussão do governo americano em relação às sanções à mulher do ministro Moraes. A gente traz como repercutiu aqui, porque, claro, o ministro Alexandre de Moraes publicou uma nota criticando a decisão dos Estados Unidos. Abre aspas, a ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky, a minha esposa, não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América, de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Independência do judiciário, coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro. As instituições brasileiras são fortes e sólidas. O caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. Como integrante do Supremo Tribunal Federal, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. O Itamaraty também reagiu e classificou como indevida a sanção imposta pelos Estados Unidos a Viviane Barsi de Moraes. Em nota, o governo brasileiro disse receber com profunda indignação a decisão e acusou os Estados Unidos de ingerência em assuntos internos do Brasil. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a aplicação da Lei Magnitsky, nesse caso, representa politização e desvirtuamento do instrumento.
O Supremo Tribunal Federal também se manifestou sobre o caso, divulgou uma nota oficial destacando o seguinte: o Supremo Tribunal Federal lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa com total publicidade. No Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado. Se já havia injustiça na sanção a um juiz pela sua atuação independente dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a ampliação das medidas para a família do magistrado. Fecha aspas para essa nota institucional do Supremo. Solidariedade a Alexandre de Moraes e a sua família, classificando a sanção como uma medida arbitrária que afronta a soberania nacional e a independência do Poder Judiciário. Segundo Gilmar Mendes, punir um magistrado e seus familiares pelo cumprimento de deveres constitucionais representa um ataque direto às instituições republicanas. E aí, perdoe-me que eu também me estendi um pouquinho aqui, mas a gente precisava trazer essas notas oficiais que foram publicadas. Piotr, a gente começa com você aqui no estúdio. Ministro Gilmar Mendes, comentarista geral da Nação, já também publicou na sua rede social espírito de corpo aí já esperado de uma ala do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente inclusive traz um bastidor do nosso repórter Christian Costa, porque parece que essa nota divulgada, nota oficial do Supremo, não foi de tão comum acordo com todos os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal. Piotr, e a questão que fica é se a estratégia do governo americano vai ser mirar, né, no ministro Alexandre de Moraes como alvo principal, né, ou se outros ministros do Supremo Tribunal Federal também poderão ser afetados aí com a Magnitsky. Paula, me referindo a todos esses posts que a Ana trouxe do governo americano, todos são, obviamente, têm peso e nós estamos falando do secretário de Estado, mas eu creio, se a gente puder pegar só o extrato do que disse o secretário do Tesouro, em que ele diz claramente aqui, e isso aqui está muito claro, que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos continuarão a mirar indivíduos que providenciam, que ajudem materialmente, deem suporte ao ministro Moraes enquanto ele continua seus abusos de direitos humanos. Ou seja, é o Departamento de Estado, é o Departamento de Tesouro quem aplica a Magnitsky. Se ele está dizendo que todo mundo que ajuda, essa lista está longa ainda. Porque, óbvio, a ideia da lei é asfixiar um abusador dos direitos humanos, um sancionado pela lei Magnitsky. Quem aplica a lei está deixando muito claro que não vai cessar. Muito pelo contrário, continua a investigar todo mundo que dê algum suporte ao ministro Alexandre de Moraes. Então, para mim, aqui reside exatamente a efetividade da ação. Não diminui em nada o que disse o secretário de Estado, longe disso. Até porque quem não conhece os Estados Unidos da política americana, depois do presidente, é o secretário de Estado, porque os Estados Unidos são um país com atuação no mundo inteiro. Desde a Segunda Guerra Mundial, as eleições americanas não interessam só aos americanos, interessam ao mundo, né? Então, claro que uma posição do Departamento de Estado é muito, muito duríssima, mas aqui, do ponto de vista operacional, o Departamento de Tesouro está intimamente ligado a toda essa operação. Vou agora aos pontos que você trouxe aqui da reação brasileira. Primeiramente, que essa nota assinada em nome do Supremo Tribunal Federal está na cara que não foi dita por todos eles. Isso me parece muito mais do próprio presidente do Supremo, o Roberto Barroso, e ele diz lá quase a totalidade dos brasileiros, e qual pesquisa ele se fundamentou. Porque eu tenho, sim, manifestações e as da direita têm sido maiores. As pró-anistia têm sido maiores, as contra o Supremo têm sido maiores. E eu tenho também uma medição muito clara de quem realmente consegue voto no país. Basta ver a última eleição municipal. E se você quiser comparar com a eleição presidencial, basta também entender como que o Supremo e como que, por exemplo, o TSE agiu naquela eleição ou agiram naquela eleição. Bom, não foi exatamente paridade de armas. Essa é a reclamação da oposição. Eu tenho agora um julgamento, para lembrar, do ministro Fux, um julgamento quando ele comparou com o mensalão, ele que está no Supremo desde aquela época, um julgamento a jato, para condenar o principal líder e colocar dentro de casa, por enquanto é uma prisão domiciliar,
impedir que essa pessoa fale, o principal líder da oposição no país hoje, um ex-presidente da República. Em quantos meses isso aconteceu? 7, 8 no máximo?